A gente vai mergulhar agora numa análise estratégica bem a fundo sobre uma potencial nova força política, uma aliança que pode, de fato, reconfigurar o jogo para a eleição presidencial de 2026 no Brasil. O nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o cenário atual, esse quebra-cabeça de 2026. Depois, a gente vai traçar o perfil dos principais nomes dessa nova direita. O terceiro ponto é crucial. Essa aliança soma ou só divide o mesmo bolo? Em seguida, vamos ver dois fatores que abalaram o tabuleiro. Com tudo isso em mãos, a gente passa para o plano de batalha recomendado e, finalmente, o veredito. Qual a chance real de sucesso? Então, para começar, é fundamental entender o ponto de partida. O Brasil de hoje é um país marcado por uma polarização muito intensa. E aí surge a grande pergunta, né? No meio dessa briga de gigantes, existe espaço para uma terceira via? Uma nova aliança conseguiria de fato furar essa bolha e se apresentar como uma alternativa viável? Olha só os dados mais recentes de segundo turno. A gente vê um empate técnico, o que já era esperado. Mas tem um detalhe aqui que chama muito atenção. É a primeira vez que Flávio Bolsonaro aparece numericamente na frente de Lula. Isso mostra não só como a disputa está acirrada, mas também que existe sim uma oportunidade para quem soubesse movimentar. Certo. Agora, quem são as figuras que poderiam compor essa nova aliança? Para fazer essa análise de uma forma bem objetiva, vamos usar a metodologia Atlas, que atribui uma pontuação de viabilidade eleitoral para cada nome. E os números são bem claros. Eles apontam um nome com destaque, o governador Romeu Zema. Ele alcança maior pontuação de viabilidade geral, se colocando como a peça com maior potencial de tração nesse grupo. Mas por que o Zema se destaca tanto? Bom, o perfil dele se baseia em alguns pilares bem sólidos. Ele tem um bom desempenho nas pesquisas contra o Lula, uma rejeição baixa e, talvez o mais importante, ele carrega a imagem de um gestor eficiente, com um forte apelo junto à classe média urbana, que é um eleitorado-chave. Ok, Zema é um bom nome, mas aqui a gente chega no coração do desafio estratégico. Uma aliança entre esses nomes criaria uma força maior que a soma das partes, ou eles acabariam apenas disputando o mesmo eleitor, se canibalizando? A análise dos perfis de eleitorado é um balde de água fria. A projeção mostra uma sobreposição gigantesca de 60% a 70% nas bases de eleitores. Ou seja, em grande parte, eles estariam pescando no mesmo aquário. E qual o resultado prático disso? O ganho líquido de votos que essa aliança traria no frigir dos ovos seria bem modesto, algo entre 3 a 5 pontos percentuais. É um crescimento, claro, mas está muito longe de ser o salto necessário para garantir uma vaga no segundo turno. Só que o cenário político, a gente sabe, não é estático. E dois acontecimentos recentes mexeram forte com as peças desse tabuleiro, mudando completamente o cálculo estratégico para 2026. O primeiro foi a decisão do governador Tarcísio. Ao mesmo tempo em que ele sinaliza que vai para a reeleição em São Paulo, ele apoia publicamente o fim da reeleição em nível nacional. Essa jogada causou um verdadeiro terremoto político. E isso coloca a nova aliança numa sinuca de bico. Se eles apoiam o projeto, ganham a bandeira da renovação, se diferenciando do establishment. Mas eles abrem mão da chance de um segundo mandato, caso vençam. Se forem contra, parecem estar defendendo o sistema. É uma escolha muito difícil. Diante de todo esse contexto complexo, a análise aponta para um plano de batalha muito específico e, digamos, agressivo. Uma verdadeira guerra em duas frentes. E aqui a estratégia fica cristalina. Os dados não deixam margem para dúvida. O objetivo primário tem que ser tirar votos de Flávio Bolsonaro. A recomendação é clara: dedicar 70% da energia e da mensagem de campanha para atacar diretamente a candidatura dele. E como se faz isso? Criando uma narrativa central, um slogan que unifique a campanha. A ideia é enquadrar a eleição como uma escolha simples. De um lado, governadores com experiência de gestão comprovada, do outro, os herdeiros do poder, que representam dinastias políticas. Essa estratégia de ataque se desdobra em algumas frentes. A primeira é a inversão, mostrar que ele, filho de um político de carreira, é o verdadeiro establishment. A segunda é martelar na sua inexperiência executiva. A terceira é ressignificar o patriotismo, associando-o a uma boa gestão. E, claro, a regra de ouro, a número 1. Nunca, em hipótese alguma, atacar diretamente Jair Bolsonaro. Pois bem, depois de toda essa análise, chegamos ao ponto principal. Afinal, qual é a chance real de essa aliança dar certo? Vamos ao veredito.
Com todos os novos fatores na mesa, a pontuação de viabilidade eleitoral da aliança foi recalculada e ela sobe para 56,2 de 100. É um aumento importante que indica um potencial de moderado para alto. E o que esse número 56,2 significa em termos práticos de probabilidade? Traduzindo isso, a gente chega ao número-chave desta análise. A chance atualizada dessa aliança chegar ao segundo turno é de 42%. Mas atenção, muita atenção aqui. Esses 42% não são o cheque em branco. Essa probabilidade só se torna real se 3 condições críticas forem executadas com perfeição: uma fusão total das campanhas, o foco implacável em Flávio Bolsonaro e a escolha de um vice estratégico. E isso nos leva à pergunta final, a que realmente importa. 42% de chance de sucesso. Isso representa um caminho viável para chegar ao poder? Ou é, no fim das contas, apenas mais um arriscado lance de dados no complexo jogo da política brasileira? A resposta, claro, ainda está em aberto.